Olá, você já se perguntou qual é a verdadeira história do Chaves? E como ele foi parar na vila? E o que estava acontecendo antes disso tudo acontecer? Bom, nesse vídeo eu vou contar pra vocês a verdadeira história do Chaves. Mas antes do vídeo começar, já deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e também compartilhe esse vídeo com seus amigos. Então, bora começar! Para contar a história do Chaves, tudo o que eu vou dizer aqui vem do livro Diário do Chaves, que é um livro que saiu em 2006 e é um livro escrito pelo Roberto Gomes Bolanhos, que não só é o criador da série, como também o ator que interpreta o Chaves. E essa história que é contada no livro é do ponto de vista do próprio Chavinho, o protagonista da série. E é um livro bem interessante que pode nos revelar várias coisas que a gente sempre se perguntou no meio da série. Por exemplo, qual é a tal da casa número 8 e o que estava acontecendo antes do Chaves chegar na vila. Bom, eu vou dizer aqui e lembrando que tudo que eu vou falar vem do livro Diário do Chaves, que é nada mais nada menos que uma fonte oficial vindo do próprio seriado. Para começar o rumo da história, no livro é dito que Chaves e sua mãe foram abandonados pelo pai do Chaves. Não se sabe ao certo se ele foi abandonado no nascimento ou ainda na gestação, mas o importante é saber que Chaves nunca conheceu o seu pai. E a mãe de Chaves, por ser uma mãe solteira, tinha que deixar o Chaves numa creche para que ela pudesse sustentar o seu filho e a si mesma. E o livro também conta que um dia, todas as crianças da creche foram buscadas por seus pais, exceto o Chaves, e desde então sua mãe nunca mais apareceu. Existem aqui algumas hipóteses do que pode ter acontecido. A primeira é que a mãe de Chaves o abandonou, ou seja, não aguentou a barra. E a segunda hipótese é que ela morreu. E eu sinceramente acredito que ela tenha morrido. Porque para pensar aqui comigo, se fosse pela falta de desejo de ter um filho, ou por não aguentar a pressão, ela já teria abandonado o Chaves ali mesmo. E com isso, Chaves passou dias na creche sem saber o que estava acontecendo, e depois de um tempo, ele foi levado para um orfanato, onde lá havia muitas crianças. Chaves vivia torcendo para que algum dia ele fosse adotado, só que infelizmente isso nunca aconteceu, onde de acordo com ele, as crianças mais bonitas eram sempre as que eram escolhidas pelas pessoas que iam lá no orfanato para adotá-las. E o problema também é que esse orfanato, a dona se chamava Martina, e era uma mulher bem cruel e que sempre vivia batendo nas crianças. E uma vez ela bateu no Chaves pelo fato dele não ter sido escolhido, e com isso o nariz dele sangrou e a roupa dele ficou suja de sangue, e percebendo que a roupa estava suja, ela ficou furiosa e deixou o Chaves de castigo sem comer. Veja só a gravidade e o que essa mulher pode fazer. Ela bate nele, faz ele sangrar, a roupa fica suja de sangue e ela ainda bota a culpa nele por ter sujado a roupa. No dia seguinte, Chaves tropeçou e machucou de novo seu nariz, e a roupa ficou suja de sangue novamente. E temendo que ficasse de castigo de novo, correu para a lavanderia para poder lavar a roupa, mas na pressa acabou vestindo sua roupa mesmo molhada. A dona Martina viu a roupa dele molhada, perguntou o que aconteceu, e ele disse que é porque havia chovido, mas ela chamou ele de mentiroso porque naquele dia não havia chovido, e mais uma vez deixou o Chaves de castigo sem comer. Isso pode explicar muito bem por que Chaves valoriza tanto a comida, porque ele ficou 2 dias sem comer no orfanato. O único amigo verdadeiro do Chaves naquele orfanato era um garoto chamado Vicente, ou Sente como ele carinhosamente o chamava, e ele defendia Chaves de bullying dos outros meninos porque ele era maior do que os outros, mas o complicado era que Sente vivia doente, e ele não suportou e acabou morrendo. Chaves então decidiu que iria embora daquele orfanato, mas ele nunca conseguiu e começou a chorar. Então, Martina, percebendo que o garoto estava chorando, perguntou por que ele estava chorando, e Chaves disse que era porque ele queria fugir dali. E ela perguntou, por que não disse antes? E abriu a porta para ele ir embora. Chaves então foi andando pelas ruas sem rumo e conheceu todo tipo de pessoa, boas e ruins, até que ele parou na vila que a gente tanto conhece.
Ao chegar na vila, a primeira casa que Chaves morou foi a casa de número 8, e por isso o nome original da série é El Chavo del Ocho. Nessa casa vivia uma velhinha que possuía mal de Parkinson, e Chaves a ajudava e em troca ela dava um lugar para ele dormir e um prato de comida. Porém, essa velhinha não suportou e acabou morrendo, e a casa de número 8 teve que ser ocupada por outro morador e Chaves precisou sair, e com isso ele passou a morar em seu tão famoso barril. Mas isso também não significa que ele possa dormir no barril todas as noites, já que já houve casos em que deixaram ele dormir no sofá ou no tapete para não sentir frio. Inclusive, no episódio Os Espíritos Zombeteiros, vemos a Dona Florinda, num raríssimo gesto de caridade, permitir que o Chaves durma no sofá de sua casa. E é importante também destacar algo aqui, pessoal. Se o Chaves chegou na vila algum tempo depois de ter sido deixado numa creche, então a idade que ele tinha quando chegou na vila era de no máximo 4 anos. E como o personagem possuía 8 anos de idade, então quer dizer que ele morou na casa de número 8 por no máximo 4 anos. E essa é a história do Chaves, pessoal. O livro Diário do Chaves ainda tem muitas coisas a serem mostradas para quem tem interesse de ler o livro e também para saber mais não só sobre o personagem, mas também sobre o próprio seriado, porque ele pode também responder algumas perguntas a mais que nunca haviam sido respondidas dentro do próprio seriado. Mas enfim, o que achou desse vídeo? Gostou? Se gostou, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho e aproveita e compartilhe esse vídeo com seus amigos. E é isso tudo por hoje. Tchau!